E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Caio. Nesse vídeo de hoje eu vou explicar detalhadamente como projetar um conversor buck e como simular ele em um software de simulação. E caso você seja novo aqui no canal, eu recomendo assistir os dois últimos vídeos que eu vou deixar aqui no card, pois eles contêm uma fundamentação teórica que pode te ajudar a entender melhor esse vídeo aqui. E se você já curtiu esse tema, deixa um like, se inscreva no canal caso não seja inscrito e vamos ao que interessa. Bom, então aqui na tela a gente tem um famoso conversor buck, que é um dos mais conhecidos aí da eletrônica de potência. Eu já apresentei ele em um dos vídeos passados, mas não entrei muito a fundo em seus detalhes de funcionamento. Basicamente ele é constituído de um interruptor de potência, que pode ser um transistor IGBT, MOSFET, SiC, GaN, não importa agora pra gente, um filtro LC na saída e um diodo de roda livre. Claro, a gente também tem uma fonte de tensão na entrada e a carga conectada na saída do conversor. Bom, ele é um conversor do tipo CCCC, porque ele opera com uma tensão contínua na entrada e gera uma tensão também contínua na saída. A diferença é que essa tensão da saída ela tem uma amplitude sempre menor do que a tensão de entrada. E a análise que eu vou apresentar aqui hoje ela também é conhecida como uma modelagem estática, pois ela considera que o conversor está operando em regime permanente, ou seja, todas as grandezas de corrente e tensão do conversor já atingiu o equilíbrio e o ponto de operação, então a gente não considera nenhuma dinâmica aqui. E o objetivo dessa análise é obter todas as equações necessárias para a gente dimensionar os componentes do circuito, tanto os semicondutores de potência quanto os elementos passivos. Mas antes de iniciar essa modelagem, a gente precisa fazer algumas considerações. Essas considerações elas são feitas praticamente para todos os conversores, que são analisados de forma estática. A primeira delas é todos os componentes são considerados ideais, ou seja, a gente não tem perdas no sistema, a gente não considera as resistências intrínsecas dos componentes. A segunda é que o conversor ele opera em regime permanente, conforme eu já mencionei. E a terceira é que o capacitor de saída ele é considerado grande o suficiente para que a gente ignore a ondulação que existe aqui na tensão. E o que eu quero dizer com isso é que normalmente a tensão de saída dos conversores chaveados ela possui um nível CC bem definido, que eu representei aqui por VO, como V maiúsculo, mais uma componente em alta frequência, que é uma ondulação, a gente chama de ripple. No entanto, como essa ondulação ela possui uma amplitude muito menor do que a componente CC, a gente pode aproximar, para fins de simplificação na análise, a tensão de saída como sendo apenas o nível CC, beleza? Partindo então aqui para a análise do circuito, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o interruptor de potência possui dois estados de operação. Ou ele está fechado, conduzindo a corrente, ou ele está aberto, bloqueando a passagem da corrente. Sendo assim, a gente separa a nossa análise em duas etapas de operação. Uma delas enquanto o interruptor está em condução e a outra enquanto ele está em bloqueio. E a primeira etapa de operação ela é caracterizada pelo estado de condução desse interruptor. E ela tem início quando o sinal de comando, que é o nosso sinal PWM, que eu tratei no vídeo passado, ele vai para nível alto. Então todo intervalo que esse sinal PWM está em nível alto corresponde à primeira etapa de operação, que tem uma duração dada pela razão cíclica vezes o período total de chaveamento. Então analisando aqui o circuito equivalente dessa etapa, a gente observa que a fonte de tensão aqui da entrada ela é diretamente conectada a um dos terminais do indutor, enquanto o outro terminal é conectado ao estágio de saída. Nesse caso, o diodo ele fica reversamente polarizado, porque a tensão no seu cátodo é maior do que a tensão no anodo, então não tem circulação de corrente pelo diodo, e toda a corrente que passa pelo indutor também passa pelo interruptor de potência. A fonte ela fornece energia nessa primeira etapa, tanto para o indutor quanto para a carga. Então, como o indutor está armazenando essa energia no seu campo magnético, a corrente que passa por ele ela cresce de forma linear, conforme mostrado nessa figura aqui. E essa taxa de variação aqui é dada por Vin, que é a tensão de entrada, menos VO, que é a tensão de saída sobre a indutância. E como eu sei disso, se a gente analisar essa malha interna, a gente consegue obter a tensão sobre o indutor, que é dada pela tensão de entrada, menos a tensão de saída. E, por definição lá da análise de circuitos elétricos, a tensão sobre o indutor ela é representada pela indutância vezes a derivada da corrente. Se a gente isolar a corrente dessa equação aqui, a gente obtém que a corrente do indutor é dada pela integral da tensão, que nesse caso é Vin menos VO, dividido pela própria indutância. Sendo essas tensões constantes, essa integral é facilmente calculada e a gente obtém como resultado Vin menos VO sobre a indutância vezes o tempo mais o valor inicial. Então, que representa exatamente essa reta aqui, que parte desse valor inicial. Claro, aqui a gente já está em regime permanente, por isso ele já atingiu esse equilíbrio e cresce de forma linear com essa taxa aqui de variação até um valor máximo. Como o interruptor ele conduz a mesma corrente do indutor, então a sua corrente tem a mesma forma de onda. O diodo, como eu mencionei anteriormente, está reversamente polarizado, então a corrente nele é nula, porém a tensão sobre ele é a mesma tensão da fonte de entrada, já que ele está em paralelo aqui com a fonte. Além disso, a gente tem que a corrente que circula pelo capacitor de saída é a diferença da corrente do indutor e a corrente que vai
para a carga, conforme demonstrado nessa equação aqui. Bom, a segunda etapa ela se inicia no momento em que a chave é comandada a bloquear, ou seja, no momento que ela abre. Quando a chave abre, a gente não vai ter mais circulação de corrente da fonte para o circuito. Então a corrente na chave na segunda etapa ela é nula, conforme representado aqui nessa forma de onda. Já o diodo ele entra em condução naturalmente para fornecer um caminho aqui para a passagem da corrente do indutor, pois nessa segunda etapa o indutor ele começa a devolver aquela energia que ele armazenou na etapa anterior e a sua corrente ela decresce então de um valor inicial, que é o valor máximo obtido na etapa anterior, então ela decresce de forma linear com essa taxa de variação de menos VO sobre a indutância. E como o diodo ele está conduzindo nessa etapa, então a corrente que passa por ele, se vocês observarem, é a mesma corrente do indutor. Então a forma de onda aqui da corrente do diodo tem o mesmo aspecto da corrente do indutor. E além disso, como a gente considerou os componentes ideais, então o diodo em condução ele não vai ter uma queda de tensão sobre ele vai funcionar exatamente como se fosse um curto-circuito, então a tensão no diodo nessa etapa é nula. E a duração dessa etapa é dada por 1 menos a razão cíclica vezes o período de chaveamento, ou seja, é um intervalo complementar à etapa anterior para completar aqui um período de chaveamento. Então quando a gente faz essa análise estática para qualquer conversor, a gente precisa analisar apenas um período de chaveamento, porque depois disso as formas de onda se repetem, né? Então analisando aqui matematicamente esse circuito, essa malha interna nos dá a tensão sobre o indutor, já que o diodo ele não tem uma queda de tensão por ser ideal aqui na nossa análise, a tensão sobre o indutor vai ser igual a menos o valor da tensão de saída. Isolando aqui a corrente dessa equação, a gente obtém a expressão para a corrente do indutor na segunda etapa, que é menos VO sobre a indutância vezes o tempo, mais o valor inicial, que nesse caso é o IL max. Então é exatamente essa reta decrescente aqui. E a corrente no capacitor de saída é a mesma da etapa anterior, que nada mais é do que a diferença entre a corrente do indutor e a corrente da carga. É interessante analisar aqui que esse filtro LC na saída ele tem um papel de atenuar essa variação em alta frequência na tensão sobre o diodo, certo? Que é essa tensão aqui. E se a gente não tivesse esse filtro no circuito, a tensão que apareceria na carga seria exatamente essa tensão do diodo. Mas como a gente quer um valor CC bem definido, entregue à carga, a gente precisa colocar esse filtro para atenuar essa variação em alta frequência. E no mundo ideal, o filtro ele seria capaz de atenuar toda essa ondulação e a tensão entregue à carga seria exatamente essa linha reta bem contínua, né? E o mesmo é válido para a corrente no indutor. Essa corrente ela possui um valor CC junto com uma ondulação em alta frequência, mas o capacitor ele está aqui justamente para fornecer um caminho de baixa impedância para essa ondulação, né? Então ele é projetado para que na frequência de chaveamento, que é a frequência dessa ondulação, ele tenha uma impedância muito menor do que a carga. Então toda ondulação passa pelo capacitor e o valor CC passa para a carga, já que o capacitor, para valores contínuos, ele vai ter uma impedância muito elevada. E é interessante observar também que em ambas as etapas, enquanto a corrente no indutor for menor do que esse valor médio, a diferença vai ser suprida pelo capacitor, ou seja, o capacitor vai fornecer energia para a carga. E enquanto essa corrente no indutor for maior do que o valor médio, o excedente vai ser usado para carregar o capacitor. Bom, uma vez que a gente fez essa análise inicial para entender o funcionamento do conversor e levantar algumas equações pertinentes, a gente parte para o cálculo do ganho estático. O ganho estático ele é um parâmetro muito importante para qualquer conversor, pois ele relaciona a tensão de saída com a tensão de entrada. E essa relação, normalmente, ela é uma função da razão cíclica. Então, a partir do ganho estático, a gente consegue obter a razão cíclica necessária para gerar uma certa tensão na saída, uma tensão que a gente deseja na saída do conversor. E o ganho estático ele normalmente é calculado a partir do princípio de que o valor médio da tensão em um indutor é sempre nulo. Mas de onde que eu tirei isso? Bom, se a gente observar a forma de onda da corrente no indutor em regime permanente, né, e como uma operação periódica, a gente vai observar que o valor inicial dessa forma de onda vai ser igual ao valor um período de chaveamento depois. Ou seja, se a gente considerar aqui esse ponto inicial, depois de um período de chaveamento, esse valor de corrente vai ser o mesmo. E assim a gente conclui que toda a energia que o indutor ele armazenou na primeira etapa, ele devolve para o circuito na segunda etapa. Então, como não tem uma transferência líquida de energia, a potência média que é dissipada ou absorvida pelo indutor, ela é nula. Matematicamente falando, se a gente calcular a tensão em cima desse indutor, que é dado pela indutância vezes a derivada da corrente, e depois obter a expressão para a corrente, considerando um período de chaveamento, a gente vai ter que a corrente nesse ponto aqui, né, após um período, vai ser dada pela integral da tensão em um período de chaveamento, dividido pela indutância, mais o valor
nesse ponto inicial. A gente já reparou aqui que as correntes nesse ponto inicial e um período após são iguais. Então a gente conclui que a integral da tensão no indutor em um período de chaveamento dividido pela indutância vai ser nula. E se a gente manipular matematicamente essa expressão, multiplicando ambos os lados pela indutância sobre o período de chaveamento, a gente chega na expressão do valor médio dessa tensão, que é dado pela integral da tensão em um período dividido pelo próprio período. E nesse caso vai ser nula. A integral aqui ela pode assustar a princípio, mas como a gente sabe que a integral é a área sob a forma de onda que a gente deseja integrar, aqui fica fácil calcular porque a gente tem uma forma de onda retangular. Então basta a gente calcular a área desse retângulo e a área desse outro e somá-las. Então fazendo isso a gente vai ter que a área do primeiro retângulo vai ser VI menos VO vezes dTs e a área do segundo retângulo vai ser menos VO vezes 1 menos dTs. Isso tudo dividido pelo período, isso aqui é nosso valor médio, que vai ser igual a zero, como a gente já observou no slide anterior. Bom, manipulando essa equação a gente obtém que a tensão na entrada vezes a razão cíclica menos a tensão de saída é igual a zero, e assim a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada, que é nosso ganho estático, é igual à própria razão cíclica. Então esse aqui é o ganho estático do conversor Buck. E o que a gente pode concluir disso? Que a tensão na saída ela vai ser sempre um percentual da tensão de entrada, já que a razão cíclica D ela varia sempre de 0 a 1. Então quando for 0, a tensão na saída vai ser nula. E quando for 1, a tensão na saída vai ser igual à tensão de entrada. E qualquer valor intermediário resulta em uma tensão na saída menor do que a tensão de entrada. Então por isso a gente chama o conversor Buck de um conversor abaixador. Ele só é capaz de fornecer uma tensão na saída para a carga menor do que a tensão de entrada. A partir dessa mesma forma de onda da corrente no indutor, a gente consegue projetar o valor da sua indutância. Como a gente faz isso? Isso pode ser feito tanto pela primeira etapa de operação quanto pela segunda, que o resultado vai ser o mesmo. Aqui eu vou fazer pela primeira etapa, então a gente pega a tensão em cima do indutor que a gente obteve daquela análise anterior, que é dada pela tensão de entrada menos a tensão de saída, que é igual à indutância vezes a derivada de corrente. Mas durante esse intervalo aqui da primeira etapa, a gente já tem bem definido aqui qual que é a variação de corrente e qual que é a variação do tempo. Bom, a variação da corrente vai ser esse pico, né, o valor IL max, menos o valor mínimo da corrente, que eu chamei aqui de delta IL. E a variação de tempo é dada por dTs. Então a gente pode substituir essa derivada aqui simplesmente por delta IL sobre dTs. E se a gente isolar aqui o valor da indutância dessa equação, a gente chega na expressão necessária para projetar o indutor. Então observe que a indutância é inversamente proporcional à ondulação de corrente no indutor. Então se a gente quiser uma ondulação muito baixa na saída, que significa que a gente vai ter menos ripple na tensão de saída do conversor, a gente vai obter um indutor muito grande, e isso pode aumentar consideravelmente o volume do conversor. Então existe aqui um comprometimento entre o volume do conversor e a qualidade, digamos assim, da tensão e da corrente de saída. Normalmente a gente escolhe um valor de ondulação entre 10% e 20% do valor médio dessa corrente, que equivale à corrente da carga. Bom, no caso do capacitor, até então a gente considerou que a tensão de saída ela era puramente CC, mas na prática ela possui uma ondulação, já que o filtro LC na saída não consegue eliminar por completo aquela variação em alta frequência do chaveamento. Se a gente observar lá no circuito do conversor Buck, a gente sabe que a corrente que circula pelo capacitor vai ser a diferença entre a corrente do indutor e a corrente da carga. E conforme eu já mencionei, o capacitor ele é projetado para que na frequência de chaveamento a sua impedância seja muito menor do que a impedância da carga, e assim a ondulação em alta frequência passa por ele e o valor CC vai para a carga. Então o aspecto da corrente no capacitor vai ser exatamente igual à ondulação da corrente no indutor, porém agora variando em torno de zero e não mais daquele valor CC. Enquanto essa corrente for positiva, o capacitor ele vai ser carregado, e enquanto for negativo ele vai ser descarregado. Então observem que durante esse intervalo em que a corrente é positiva, a tensão no capacitor ela varia do seu mínimo até o seu máximo. E a gente pode relacionar essa variação de tensão com a variação da carga acumulada no capacitor. Então a variação da carga é dada pela capacitância vezes a variação de tensão. Essa equação já é bem conhecida aí da análise de circuitos. A gente também pode determinar a variação de carga como sendo a integral da corrente dentro de um determinado intervalo. Então como a gente está examinando apenas esse intervalo em que a corrente é positiva, a integral aqui vai ser exatamente a área desse triângulo destacado aqui. Vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Então calculando essa área, a gente obtém a variação de carga, que é dada pela variação da corrente, que é a mesma variação da corrente no indutor, certo? Vezes o período de chaveamento dividido por 8.
Igualando essas duas equações e isolando a capacitância, a gente chega na expressão para projetar o capacitor de saída. Então observe que essa expressão ela depende da ondulação da corrente no indutor e da ondulação da tensão que a gente deseja na saída, tá? Então esses parâmetros são escolhidos pelo projetista. A gente vai ver posteriormente como faz isso. Bom, além dos elementos passivos, a gente também precisa dimensionar os semicondutores de potência. E normalmente os interruptores e diodos eles são dimensionados com base na máxima tensão que eles devem suportar, na corrente média, na corrente eficaz e na máxima corrente que vai circular por eles. A forma de onda da corrente na chave ou no interruptor, ela tem essa característica que é igual à corrente no indutor na primeira etapa e nula na segunda etapa. A gente já viu isso anteriormente. Mas a gente consegue aproximar essa forma de onda para facilitar nossos cálculos como sendo esse simples retângulo, né? Porque aqui a gente tem a própria corrente no indutor e o seu valor médio, e esse triângulo aqui superior, esse encaixa exatamente nesse espaço que está sobrando. Então a gente consegue aproximar de forma bem precisa, né, para caso a gente tenha uma baixa ondulação na corrente, por essa outra forma de onda que tem um pico igual ao próprio valor médio da corrente do indutor, que é igual à corrente da carga, né? Sendo assim, fica fácil a gente calcular a corrente média, que nada mais é do que a área sobre essa forma de onda dividido pelo período de chaveamento, que está aqui. A área vai ser dTs vezes IO, dividido pelo período, nos dá que a corrente média na chave é igual à razão cíclica vezes a corrente de saída. A corrente eficaz já é um pouquinho mais complicada, mas com base nessa forma de onda a gente consegue calcular de forma simples até. Então a definição de valor eficaz é a raiz quadrada da integral da forma de onda ao quadrado sobre o período, que nesse caso resulta em raiz quadrada da razão cíclica vezes a corrente de saída. A corrente máxima na carga, agora a gente não pode mais considerar essa simplificação, porque dependendo da ondulação de corrente, a gente vai ter um valor de pico aqui um pouco superior, né, ou consideravelmente superior ao valor médio. Sabendo que a ondulação de corrente no indutor é dada pela esse valor máximo menos valor mínimo, e que essa corrente média ela vai passar aqui exatamente na metade, né? Então a gente vai ter que o valor máximo vai ser o valor médio mais metade dessa ondulação, conforme representado por essa equação aqui. E o valor máximo da tensão vai ser a tensão de bloqueio, né, sobre a chave, que ocorre durante a segunda etapa, que ela não está em condução, ela está aberta. E a tensão que surge em cima dela é a própria tensão da entrada. Fazer o mesmo para o diodo, a gente consegue simplificar novamente a forma de onda do diodo. A diferença é que agora a corrente que passa por ele vai ser a mesma corrente do indutor, porém na segunda etapa de operação, certo? E durante a primeira etapa a corrente é nula. Fazendo essa mesma análise a gente consegue obter o valor médio dessa corrente, que é 1 menos a razão cíclica vezes a corrente de saída. A corrente eficaz é raiz de 1 menos a razão cíclica vezes a corrente de saída. E o valor máximo da corrente e da tensão são iguais àqueles calculados para o interruptor. Bom, e com esses valor médio e valor eficaz das correntes, a gente consegue calcular as perdas desses componentes, e isso é muito útil para a gente dimensionar corretamente o dissipador de potência. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, porque é um assunto que exige um vídeo específico para ele, mas futuramente eu vou abordar esse assunto com mais detalhes, beleza? Então, resumindo aqui todo o processo para projetar o conversor. Inicialmente, a gente precisa definir os parâmetros de projeto, que são a tensão de entrada, a tensão de saída, a potência máxima da carga, a frequência de chaveamento ou frequência de comutação, como desejarem, a ondulação de corrente desejada no indutor e a ondulação de tensão desejada na saída. Depois a gente pode calcular a partir desses parâmetros a razão cíclica necessária, né, para a gente obter a tensão na saída a partir da tensão da entrada. A gente calcula então a nossa indutância a partir dessa equação. Depois a gente pode calcular a capacitância e por fim a gente calcula todos os esforços de corrente e tensão nos semicondutores de potência, tá? Então, para a gente fixar melhor esse conteúdo e entender, porque é um pouco abstrato, né? Eu vou mostrar agora um exemplo numérico e acho que assim vai ficar mais fácil a gente compreender todo esse processo. E aqui está o projeto do nosso conversor Buck. Bom, inicialmente eu defini aqui os parâmetros de projeto. Então eu escolhi uma tensão de entrada de 30 volts, uma tensão de saída de 12 volts, uma potência máxima de carga de 100 watts, a frequência de comutação de 20 kHz, a ondulação de corrente no indutor de 10% do valor da corrente de saída e a ondulação de tensão no capacitor de 1% da tensão de saída. Bom, com esses parâmetros a gente consegue calcular alguns valores nominais que são importantes para o dimensionamento dos outros componentes. Um deles é a razão cíclica, que nada mais é que a tensão de saída sobre a tensão de entrada para o conversor Buck. Isso resulta em 0,4, ou seja, o sinal PWM vai ficar 40% do período total em nível alto e 60% em nível baixo. A corrente de saída pode ser calculada
pela potência dividido pela tensão de saída. Isso resulta em 8,33 amperes. E a resistência de carga pode ser calculada em função da tensão e da potência também, o que resulta em 1,44 ohms. Com isso a gente pode calcular o indutor de saída, que é dado por essa equação aqui. Então, substituindo aqui os parâmetros e os valores que a gente calculou anteriormente, a gente obtém 432,2 microhenry. É interessante observar aqui que a ondulação de corrente ela vai ser 10% do valor da corrente de saída. Então está aqui, 0,1 vezes a corrente de 8,33 amperes. Então, para a gente arredondar esse valor, eu escolhi um valor um pouco acima, de 435 microhenry. Isso vai resultar em uma ondulação de corrente um pouco menor, tá, do que o esperado. Aí, se você quiser um valor preciso, a gente pode isolar aqui o valor da ondulação de corrente dessa equação e recalcular ela em função desse novo valor de indutância, tá? Então vai resultar aqui no valor de 828 mA. Bom, o cálculo do capacitor de saída é feito por essa equação aqui. A gente pega aquela ondulação de corrente que a gente obteve, substitui aqui os outros parâmetros. A ondulação de tensão então vai ser 1% da tensão de saída, que é 12 volts. E a gente obtém aqui 43,13 microfarad. Arredondando aqui para usar um valor comercial, eu adotei 47 microfarad. Com isso a gente parte para os esforços na chave. O valor médio da corrente, como a gente viu anteriormente, é a razão cíclica vezes o valor da corrente de saída. Então isso resulta em 3,33 amperes. O valor eficaz da corrente é raiz quadrada da razão cíclica vezes a corrente de saída, que nos dá 5,27 amperes. O valor máximo da corrente vai ser a corrente de saída mais metade da ondulação de corrente no indutor. Isso aqui resulta em 8,53 amperes. Por fim, a tensão máxima que a chave deve suportar, que é igual à tensão de entrada para o conversor Buck, e nesse caso 30 volts. Então com isso aqui a gente já sabe que o interruptor que a gente for escolher, o interruptor de potência, tem que suportar 30 volts e uma corrente máxima de 8,53 amperes, tá? E esses outros valores, como eu mencionei, eles são usados para calcular a dissipação de potência nesse dispositivo. Fazendo o mesmo para o diodo, a gente obtém aqui um valor médio de corrente de 5 amperes, um valor eficaz de corrente de 6,45 e os valores máximos de corrente e de tensão são iguais àqueles obtidos para a chave. Bom, vamos agora para a simulação, ver se esses valores teóricos aqui batem com os simulados. Pessoal, o software que eu vou utilizar para simular o conversor Buck é o LT Spice, é um software gratuito e muito bom. Se você quiser baixar ele, eu vou deixar o link aqui na descrição. Bom, vou começar aqui com um novo esquemático e vou montar o nosso conversor Buck. Então, o filtro LC na saída. Nossa carga resistiva. O diodo de roda livre. Aí vem aqui em componentes. Vou escolher a fonte. A gente precisa também do interruptor. Vou usar aqui um MOSFET. Olha aqui. Tá, agora é só ligar os componentes para formar aqui nosso conversor Buck. É importante não esquecer de usar aqui um terra, senão ele vai detectar um erro. E vamos então definir os parâmetros dos nossos componentes. Então a indutância é 435 micro, capacitância aqui de saída 47 micro, resistor de carga 1,44, tensão de entrada de 30 volts. Esse MOSFET eu vou escolher aqui um modelo que suporte a tensão de 30 volts. Vou pegar esse aqui de 60 volts, já é suficiente. O diodo acho que dá para utilizar esse padrão aqui mesmo. A gente precisa agora gerar o sinal PWM, né? Então para isso a gente pode usar uma fonte de tensão também. Vai acionar aqui o gate do nosso MOSFET. Então ele precisa gerar uma tensão entre o gate e o source. E aqui a gente vem em Advanced e escolhe Pulse. Então, o valor inicial vai ser 0, o valor ON, vou colocar 15 volts, que é um valor típico para acionar o MOSFET. Atraso 0, tempo de subida, vou deixar 0,01 nano, para ser quase ideal. Hein? O tempo que eles estiveram ON, primeiro, o período de chaveamento vai ser 1 sobre 20 kHz, que é a nossa frequência de chaveamento, vai ser 50 micro. E a razão cíclica é 0,4, então o período que ele vai ficar em ON, em nível alto, vai ser 40% desse valor aqui, que é 20 micro. O número de ciclos pode colocar um valor bem grande aí para não ter problema. Que é quantas vezes ele vai repetir esse padrão. Tá.
Então só falta agora, vamos simular. Vamos simular por 0.05 segundos. Vai começar a salvar a partir de 0 mesmo. E o step vou deixar 0.5 micro. Então, ok. Bom, vou deixar assim lado a lado, que eu acho que fica mais fácil a gente ver. Vou analisar a primeira tensão na saída do conversor. Bom, ela parte aqui de 0 e vai para um valor próximo de 12 volts. Aqui não está em 12 volts exatamente porque a gente está utilizando um interruptor aqui que não é ideal. E por isso ele possui uma queda de tensão enquanto ele está em condução. E essa queda de tensão acaba gerando essa pequena diferença na tensão de saída, tá? Mas já é suficiente para a gente analisar aqui. Bom, vou adicionar aqui um plot para a gente observar também a corrente no diodo. E eu vou adicionar mais um plot para a gente analisar a corrente no interruptor. E mais um para a gente analisar aqui o sinal PWM, tá? Legal. Vou dar um zoom aqui. Então, olha só que interessante. Enquanto o sinal PWM está em nível alto, tem uma circulação de corrente no interruptor, então quer dizer que ele está em condução. No diodo, a corrente é nula, pois ele está em bloqueio, certo? E isso caracteriza a primeira etapa de operação. Na segunda etapa, o sinal PWM vai a nível baixo. O interruptor ele é bloqueado, logo a corrente que circula por ele vai a 0. Já o diodo ele entra em condução e começa a conduzir a corrente do indutor. E assim sucessivamente. Vamos analisar aqui os valores eficazes e médios das correntes. Primeiro no interruptor de potência. A gente tem aqui uma corrente média de 3.2, mais ou menos, e o valor RMS de 5.02. Está um pouquinho diferente daquele valor que a gente calculou, que era de 3.33 e 5.27. Porém, a gente tem que observar que a gente não está utilizando todos os componentes ideais, né? Então vai ter essa discrepância. Principalmente pelo fato da tensão na saída estar um pouco abaixo do valor de 12 volts. Mas já dá para perceber que aqueles cálculos eles estão bem próximos aqui da simulação. No caso do diodo, a gente tem aqui a corrente média de 4.8, mais ou menos, e a corrente eficaz de 6.17. Os valores calculados eram de 5 exatos e 6.45. Então também está um pouco abaixo, mas isso já é esperado. Outra questão interessante de analisar também são as tensões, né, sobre o diodo e sobre a chave. Então vou excluir esses dois aqui. Aí aqui está, enquanto o sinal PWM está em nível baixo, significa que o interruptor está em bloqueio, e a tensão sobre ele é a própria tensão de entrada, que é os 30 volts. E no momento em que o PWM está em nível alto, o interruptor ele entra em condução e o diodo ele é bloqueado. Então a tensão sobre o diodo nessa segunda etapa também é igual à tensão de entrada, que é 30 volts. Então isso confirma a nossa análise teórica, né, e os cálculos realizados. Bom pessoal, então por hoje é só. Espero ter esclarecido como fazer o projeto de um conversor buck. Eu sei que a princípio pode parecer muito complicado fazer toda aquela análise, primeira etapa, segunda etapa de operação, levantar os cálculos, mas uma vez que você obtém as equações necessárias para dimensionar os componentes, você precisa apenas aplicá-las. E elas não são complicadas, né? Vocês viram que é bem simples fazer aqueles cálculos. Claro, é interessante fazer toda essa análise, pelo menos uma vez, para a gente entender como funciona o conversor, e até mesmo para pegar o jeito, quando a gente for fazer em um outro conversor, a gente já sabe como funciona. Mas depois que a gente obtém as equações, a gente só precisa aplicá-las. Beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal caso não seja inscrito, e até o próximo vídeo.